Suponha que você está viajando do Neida, como a gente fala, a bagagem sua ela é extraviada, ela é perdida. Isso pode ser feito num voo internacional, vamos dificultar um pouco mais. Os danos materiais ou danos morais que você vai pedir vai ser de acordo com as normas brasileiras ou com tratados internacionais? E se acontecer uma situação como essa, você tem um seguro, você paga algo ao seguro, o seguro te restitui e agora o seguro entra contra a empresa internacional de passagens aéreas, pedindo um reembolso integralmente do que ela te pagou. Julgado do Supremo Tribunal Federal, do tema 1366, que eu não quero que você confunda com o tema 210 de repercussão geral. Os danos materiais em bagagens internacionais e o que o Supremo decidiu. Será que o valor é tarifado? O que é que mudou agora, professor? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Direito Tributário de Estratégia e também fico entendendo sobre tudo no direito, né? Um grande curioso. Pois é, eu tenho esse problema de querer estudar para te explicar. E eu quero destrinchar para você esse julgado do informativo 1366 que foi divulgado no último informativo do Supremo Tribunal Federal. E aí eu queria discutir com os senhores sobre essa questão da pretensão indenizatória, da responsabilidade por danos materiais num transporte aéreo internacional de uma carga. Perceba que aqui a gente está mudando um pouco o aspecto. Por quê? Eu preciso que você entenda isso aqui. Como é que esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal do tema 1366? Professor, esse caso, o Supremo já não entendeu algo semelhante? E é justamente sobre isso que a gente vai tratar. O tema 1366, que foi divulgado agora, ela trata da CAD Seguros contra a KLM, que é uma companhia real holandesa de aviação. Então, essa empresa de seguros, ela queria o ressarcimento integral dos valores que ela pagou em razão de um dano ocasionado durante o transporte aéreo internacional de uma carga. Para ficar até mais claro para você, suponha que eu e você, a gente faz uma viagem internacional, beleza? O fato é que pode ser que percam a nossa bagagem. E pode ser que haja, enfim, além do extravio, que desapareça a nossa bagagem. Suponha, então, que dentro da minha bagagem aérea, ela tinha, sei lá, 50 mil reais comprovadamente lá dentro. Né? Eu consigo comprovar através das notas fiscais. E aí suponha que se eu contrato uma empresa de seguro, né, eu tenho um seguro, eu vou atrás do seguro para dizer, ei seguro, né? Às vezes o cartão de crédito ele dá um seguro, me dá esses meus 50 mil reais que eu perdi porque perderam a minha bagagem. Porque nesse transporte internacional, essa companhia perdeu a minha bagagem. E a empresa de seguro, portanto, ela teve que me pagar os 50 mil reais, os danos materiais ao consumidor. Acontece que a empresa de seguros, a CAD, ela entrou com ação de regresso contra essa empresa. Então, essa é a lógica. A lógica, portanto, não é, e quando o Supremo julga o tema 210, ele julga do transporte aéreo internacional de passageiros pelas suas malas, tanto danos materiais quanto danos morais. Aqui, ele está falando sobre as cargas, as pessoas que falam de cargas e não de passageiros. Beleza. O que é que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu, e eu vou fazer uma tabelinha massa para você, que quando a gente fala em danos materiais no transporte aéreo internacional também de cargas, ela vai estar sujeito aos tratados internacionais. Isso, no fundo, é a questão tarifada. Professor, como assim? O Tribunal de São Paulo, ele disse, olha, empresa de seguro, você pode pedir o dinheiro de volta. Mas o dinheiro de volta, ele vai estar com base na Convenção de Montreal. Então, geralmente é um valor tarifado. A gente não pode aplicar o tema 210 de repercussão geral, porque o tema 210 fala do transporte de bagagem de passageiro. Aqui é carga. O que o Supremo agora veio falar foi sobre o transporte internacional de cargas. O STJ já tinha decidido de maneira similar que os contratos de seguro, eles não submetiam ao tema 210. Então é como se o STJ, ele tinha falado, olha, o tema 210, ele trata de passageiros. Esse tema agora que a gente está julgando, foi o que o STJ disse. Realmente, seguro é direito civil brasileiro, reparação integral. Então, a Companhia Aérea Internacional, uma jogada da Ministra Nancy, mandou devolver, por exemplo, o valor lá que tinham contratado. E aí, por isso, o Supremo também, acho que envolvido por essa questão de perceber que havia uma distinção da tese, admitiu esse recurso extraordinário através da tese de repercussão geral, o tema 1366. Essa foi a primeira tese do Supremo. A segunda tese é dizer, olha, essa discussão se o afastamento da limitação à pretensão indenizatória, quando ele sabe do valor da carga ou quando a empresa tem dolo ou culpa grave,
é infraconstitucional, eu não vou me meter nisso. Tá, vamos entender um pouco isso aqui. O tema 210, ele é o primeiro marco importante. Por quê? A Convenção de Montreal é como se ela dissesse um limite para que as companhias indenizassem no transporte aéreo internacional. Esse limite ele é chamado através de um direito especial de saque. É uma unidade de medida que cada pessoa, consumidor, eu, você, se for fazer uma viagem internacional, a gente tem, em caso de destruição da bagagem, perda, avaria ou até atraso na bagagem retirada, a transportadora, ou seja, a empresa de passageiro, ela está limitada até um valor para te dar esse dinheiro de volta. Então a gente fala que há um valor tarifado. Isso é previsto na Convenção de Montreal, Tratado Internacional. O Supremo, no tema 210, disse, por causa do artigo 178 da Constituição Federal, do transporte aéreo de passageiros, nós precisamos estar limitados no que tange aos danos materiais, a essa Convenção de Montreal. Por quê? Porque prevalece o Tratado Internacional em relação ao CDC. Então é como se fosse o seguinte, parece que o teto máximo hoje é cerca de R$ 9.000 para danos materiais. Se você tiver perdido uma bagagem sua, por mais que esteja mais que R$ 9.000 ali, a empresa aérea internacional não vai lhe dar. Beleza? Show de bola. O Supremo disse. E aí, esse foi o entendimento do Supremo para danos materiais. Isso significa, portanto, que se você perde uma bagagem aérea, no máximo você recebe isso. Já nos danos morais, o Supremo, nesse mesmo julgar o tema 210, ele fez uma diferença. Olha, no dano moral, não. No dano moral, a gente está restrito à lei brasileira. Então, a gente não tem essa tarifação. Danos materiais, o máximo da Tratado Internacional. Danos morais, a lei brasileira. Então, danos morais pode ser o valor, enfim, que for feito no juiz pelo caso concreto. Beleza? Show. E aí, quais foram as principais mudanças? No tema 210, a gente modifica a questão da bagagem de passageiros e agora a gente começa a falar de carga, né? E aí, por exemplo, a limitação que existe, essa limitação 17 Ds, que é essa unidade de medida por quilograma. E aí a gente começa a pensar em alguns pontos em abertos, porque o Supremo, nesse tema 1366, ele fala o seguinte, olha, não tem nenhum problema. Esse tema 210, ele pode ser estendido para as cargas, ou seja, também para as empresas de seguros. Ou seja, ele disse o seguinte, ele expandiu a mesma lógica. As convenções internacionais também prevalecem sobre a legislação nacional, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, nas indenizações por danos materiais relacionadas tanto a cargas como também a mercadorias. Então, em essência, é como se o Supremo estendesse o tema 210, ele expandiu também para cargas e mercadorias. Ele trabalhou a mesma ratio decidendi. Olha, eu tenho que prevalecer a ideia do tratado internacional. Qual foi a razão? Primeiro, porque a gente submete o artigo 178 da Constituição Federal e por isso eu tenho que afastar o CDC e aplicar esse tratado internacional. Porque ele diz que vai ser um acordo de reciprocidade. A União deve submeter esses tratados. Só que uma questão bem interessante, e eu penso que é um ponto a declarar, né? Então, a empresa de seguro, ela só pode cobrar para você, né, contra a companhia aérea, melhor dizendo, o limite que está estabelecido no Tratado Internacional. Beleza. Só que a segunda tese, ele diz o seguinte, é infraconstitucional esse debate se a gente tem conhecimento do valor da carga ou se age com dolo ou culpa. Então, o que é que muda, né? Na minha concepção, isso é um ponto em aberto. O Supremo, ele passa a não se manifestar sobre isso e diz que quem tem que decidir isso, o STJ, são os tribunais estaduais. Por quê? Ele disse, olha, eu não posso discorrer sobre a não sujeição aos limites da Convenção de Montreal quando a transportadora sabe o valor das mercadorias. E isso é uma coisa que quem vai fazer é infraconstitucional. E aí, qual é a minha análise? Veja, quando você vai fazer um transporte internacional de carga ou de mercadoria, a Convenção de Montreal ela dá um limite. Olha, eu vou colocar, enfim, 10 unidades de medida para você se você comprar a passagem normal. Só que ele diz assim, salvo se o passageiro faz uma declaração especial de valor no momento da entrega da bagagem e paga um valor a mais, um valor suplementar. Então, por exemplo, suponha que eu vou fazer uma bagagem de R$ 500.000, estou levando uma coisa de tecnologia muito cara. Então, ao invés de eu pagar o valor normal da minha bagagem, eu digo, olha, essa mercadoria, ela vale R$ 500.000 e eu pago um valor a mais. Então, os pontos em aberto na minha visão, que ele disse que é natureza infraconstitucional, é se a empresa tem conhecimento prévio do valor, se por acaso há um dolo ou culpa grave nesse transporte, e o papel fundamental vai ser o que os tribunais inferiores decidirem. Porque se a empresa, na minha concepção, ou se enfim, alguém faz um transporte da mercadoria muito caro, R$ 500.000, por exemplo, paga um valor a mais, fazendo uma declaração especial, pode ser, e o STF deu margem, para que o STJ, os tribunais inferiores, expandam esse valor e garantam que a companhia aérea
pague o valor total em caso desse dano ou dessa perda. Isso, obviamente, vai depender da análise que os tribunais estaduais interpretarem e, eventualmente, o STJ. Mas, na minha concepção, interpretando isso aqui da declaração especial, tanto a parte pode pedir o reembolso integral da companhia aérea, como também os seguros podem solicitar ação de regresso sobre o valor total. Beleza? Professor, consolidando. Então, o que é que a gente tem aqui? Se você tem danos materiais, bagagem de passageiros, eu tenho que pagar o valor que está na Convenção de Montreal. Eu acho que é isso aqui, tá? Que eu vi da pesquisa, 1.288 por passageiro. Se eu tenho danos materiais, não de passageiros, mas de carga, ou seja, uma carga ou então empresa de seguro, mesma coisa, limitação. Agora, se for danos morais, nós não temos limitação, seja para passageiro, seja para carga. É o mesmo raciocínio. E aí o cenário, na minha concepção, que é a dúvida e que tudo muda, é se houvesse declaração especial que a convenção diz. Você paga um valor a mais. Então, se nenhuma declaração é feita, você vai ficar limitado ao valor da Convenção de Montreal. É isso aqui que a gente diz. Se nenhuma declaração é feita, aí você vai receber o mesmo valor. Agora, se o cara faz uma declaração especial pagando a taxa suplementar, eu acho que a transportadora pode ser responsabilizada pelo valor total declarado. O professor Supremo disse isso, ele não disse isso. Mas é uma concepção minha e eu acho que o STJ e os tribunais vão interpretar. Mas aqui você está entendendo, danos materiais, seja de passageiro, seja de transporte, limita a Convenção de Montreal. Danos morais, seja de passageiros e carga, não há esse limite. Beleza, show de bola, massa, me diga aí o que é que você achou. Isso aqui não vai cair em prova não, isso aqui vai despencar em provas.